Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um episódio sobre NBA no podcast Cara dos Esportes. O Indiana Pacers está na final da NBA e vai enfrentar o Oklahoma City Thunder após derrotar o New York Knicks no jogo 6 neste sábado por 125-108. No programa hoje eu vou analisar essa vitória dos Pacers. Vou fazer um mini preview da final, o preview mesmo vai ser postado na terça-feira, com palpites, raio-x dos elencos, aquela coisa toda. E no final do programa eu vou falar um pouco sobre o futuro do New York Knicks, que tem uma folha salarial um pouco complicada, né? Mas antes vamos começar pelo jogo. Antes de entrar no jogo, se inscreva no canal, deixa like, deixa comentário se você estiver no YouTube, segue e deixa 5 estrelas se você estiver escutando no Spotify. Segue seja qual for o aplicativo de podcasts que você usa, dá aquela moral, tem 4 episódios por semana, né? 2 sobre NFL, 2 sobre NBA, episódios extras com as finais da NBA, depois tem draft, depois tem mercado de free agents, aquela coisa toda. Dados os recados, vamos começar falando desse jogo, que foi um jogo duro. A vantagem no final acaba ali 125-108, mas por 3/4 foi uma partida muito equilibrada. Um jogo que os Pacers entraram com a urgência necessária para essa partida, né? Porque eu falei depois do jogo 5. Os Pacers perdem o jogo 5, tem a chance de decidir em casa, e se perde esse jogo 6, vai pro jogo 7 na casa dos Knicks, no Madison Square Garden, com todo o peso do mundo, né? Então esse jogo era o mais importante pro Indiana Pacers desde quando a equipe chegou na final no ano 2000, e eles corresponderam. Foi o melhor que eu vi a defesa dos Pacers jogar. Acho que talvez nessa era dessa versão desse time, com o Rick Carlisle, Pascal Siakam, Tyrese Haliburton e tal, a defesa de garrafão ainda foi um pouco suspeita, é verdade, mas a pressão desse time ali no perímetro, na quadra toda, pressionando o Jalen Brunson, não deixando ele carregar a bola, obrigando os jogadores dos Knicks a terem que suar sangue para atravessar a quadra, realmente foi muito impressionante, e isso se refletiu no desempenho dos Knicks arremessando de 3. A equipe terminou com 28% apenas da linha de 3, né? Porque os Pacers elevavam tanto a pressão, e eu sinto que os Knicks não conseguiram responder atacando a cesta, né? Eles até tiveram alguns momentos, mas é aquela hora que o Karl Anthony Towns deveria aparecer. E o Karl Anthony Towns não apareceu. Ele tava meio ali limitado pela lesão no joelho, mas ainda assim, ele terminou com 22 pontos, mas eu senti que muitos desses pontos vieram ali quando o jogo já estava meio que decidido. Não gostei da atuação dele. E o Jalen Brunson. Jalen Brunson deixou muito a desejar. Ele é outro cara que deveria ser o jogador que coloca a pressão na cesta ali no garrafão. Terminou com 19 pontos, 8 de 18. E nesse momento, enquanto a gente grava aqui, será que ele já conseguiu sair do bolso do Andrew Nembhard, né? Porque é interessante, porque na maior parte da série, quem teve a função principal de marcar o Jalen Brunson foi o Aaron Nesmith, né? Só que nesse jogo, ele comete uma falta cedo, e aí o Andrew Nembhard basicamente tem a missão de marcar o Jalen Brunson o resto da partida. E eu não sei se eu vi alguém marcar tão bem o Jalen Brunson, né? Desde que ele deu esse salto a super estrela. O Andrew Nembhard foi incrível. Ele que ofensivamente não vinha fazendo uma grande série. Tava arremessando muito mal. E ele anulou o Jalen Brunson nesse jogo 6, né? Que é uma atuação brilhante, defensiva. Mais um desses caras aí que o Indiana Pacers tem. Trabalhadores, operários da bola. E foi essa defesa que manteve o jogo ali parelho, porque, por exemplo, o Tyrese Haliburton não começou bem a partida, né? Até passar pelos números aqui, o Tyrese Haliburton terminou com 21 pontos e 3 assistências. Ele não tinha começado tão bem, né? Quem jogou bem a partida inteira foi o Pascal Siakam, terminou com 31 pontos, 5 rebotes e 3 assistências, né? Mas era basicamente ofensivamente só ele, né? E o Obi Toppin aparecendo bem no primeiro tempo. Mas foi a defesa dos Pacers que segurou. E aí o time meio que deslanchou ali no final do segundo quarto. Terceiro quarto foi quando começou a partida. Eles, num piscar de olhos, abriram 10 pontos. E realmente a equipe teve uma atuação bem
cara do Indiana Pacers mesmo, né? E você vê aqui 5 titulares com pelo menos 10 pontos, você vê 2 caras no banco com pelo menos 10 pontos. O Obi Toppin foi muito bem, né? O Obi Toppin, que também é outro que não vinha jogando tão bem, parecia que ia sair da rotação, e ele terminou com 18 pontos. Ele claramente tinha um peso a mais pra ele jogar contra os Knicks, que é o time que o draftou, né? Que meio que desistiu dele, né? E o Thomas Bryant, porra, o Thomas Bryant, ao longo dos playoffs, teve um momento que ele parecia o pior jogador com minutos consistentes, né, nos playoffs, né? E tanto que esses minutos consistentes acabaram. Só que aí a equipe perde o Tony Bradley por lesão, né? Você tá vendo aqui, quem tá assistindo no YouTube tá vendo, ele não jogou, ele sofreu uma lesão no último jogo, penúltimo jogo talvez, eu não lembro agora qual dos jogos, foi o 4 ou 5. E aí o Thomas Bryant volta pra rotação e matou 3 bolas de 3, teve toco, teve bastante energia, correndo a quadra e tal, e ele acabou sendo vital para essa vitória do Indiana Pacers. Quem esperaria isso, né? Porque não sou fã do Thomas Bryant, né? Mas essa pressão que o Indiana Pacers fez ao longo do jogo, e os Knicks não conseguiram sair, né? Não conseguiram encontrar alternativas, até por conta do Towns e do Jalen Brunson não estarem inspirados, né? E mais sobre os Knicks, acho que decepciona muito como o time em nenhum momento na série conseguiu encontrar uma resposta para essa defesa, esse jogo de transição, né? A defesa em transição do New York Knicks, principalmente nesse jogo 6, foi uma atrocidade, né? E o que é defesa em transição, né? É quando o time ele arremessa e aí ele tá voltando, né? Seja, no caso dos Pacers, eles pressionam mesmo quando o adversário faz a cesta, né? Mas em geral é quando o time erra o arremesso, o adversário pega o rebote, aí ele ataca, vai fazendo a transição, né? Como o nome diz, e a defesa do adversário tem que estar ali preparada, tem que voltar com intensidade, tem que estar preparada para cortar a linha de passes e não deixar o adversário fazer uma cesta rápido. E os Knicks não conseguiram fazer isso em nenhum momento, né? E os Pacers é um time que coloca um ritmo muito forte nos jogos, né? E nesse específico, seja depois de um arremesso certo ou errado dos Knicks, a bola tava voando, né? Tem jogadores, tinha 2 às vezes jogadores dos Pacers correndo a quadra, e aí era às vezes o Tyrese Haliburton, às vezes o Nembhard, quando eles recebiam a bola, já ligava o passe longo, e foi assim que os Pacers fizeram 32 pontos em fast break, né? Em transição rápida, que o pessoal nos Estados Unidos fala, né? E muitos méritos pros Pacers, né? Porque é algo que eles fazem muito, né? Tipo, Knicks fez a cesta, eles pegam a bola rápido e já olham pro fundo do campo. Fundo da quadra. Já olham pro outro lado. Dão a bola rápido pra arbitragem pra sair logo o fundo bola. E quando erra, mais rápido ainda, né? E os Knicks são um time lento, é um dos times mais lentos da NBA. É um time que gosta de jogar com um ritmo cadenciado. E não conseguiram cadenciar o ritmo nesse sábado à noite, né? Foi... assim... foi algo que apareceu ao longo de toda a série, mas foi mais óbvio nesse jogo 6, nesse sábado. Como eu falei, Towns e Jalen Brunson não jogaram tão bem. Quer dizer, não jogaram bem, não estiveram nada inspirados, né? Mas aí tem um outro ponto que eu vou falar mais pra frente sobre questão de futuro dos Knicks, né? Mas Mikal Bridges, 15 pontos. Até teve momentos que ele parecia bem no jogo, né? Mas é tudo isso? O Mikal Bridges, você hipotecou o futuro da franquia, mandou todas as escolhas por isso? É um cara que ofensivamente tá ali abaixo de 20 pontos, né? De 15, tem jogo de, sei lá, 6 pontos, tem jogo que ele aparece um pouquinho mais e tal. E eu não acho que ele é um defensor como ele era no Phoenix Suns. Não acho. Eu tenho batido nessa tecla aqui há algum tempo. Eu acho que ele vem muito da reputação dele de grande defensor. Eu não acho. Ele é um bom defensor ainda, mas eu não acho que ele é um defensor de elite mais.
E os Knicks botaram todas as fichas deles no meio da mesa pelo Mikal Bridges. E é isso, né? Eu achei que o Anunoby fez uma boa série, jogou bem. Eu achei que foi o melhor jogador dos Knicks nesse sábado, né? Mas o Mikal Bridges é uma grande decepção, na minha opinião. Eu acho que é uma troca que os Knicks meio que se afobaram, né? Aquela coisa, vamos ter os jogadores de Vila Nova, né? Que é ele, o Jalen Brunson, o Josh Hart e tal, que jogaram juntos. Mas eu achei que foi uma troca que eles devem se arrepender bastante, né? E o próprio Josh Hart foi péssimo. Ele jogou mal no jogo 5 e foi péssimo nesse jogo 6 também. E vê que até os minutos dele foram reduzidos porque ele jogou muito mal, né? O Tibbs tentou ali com Dylan Wright, com o Landry Shamet, que eu até acho que o Landry Shamet entrou muito bem, muito melhor do que eu esperaria, né? Mas faltou. Venceu o melhor time. O time que venceu essa série foi o melhor time, o Indiana Pacers. Não foi melhor, não teve uma campanha melhor do que a dos Knicks. Também teve uma vitória menos que os Knicks na temporada regular. Mas o Pacers foi superior. Merece estar nas finais da NBA. E antes de falar um pouco da final da NBA contra o Oklahoma City Thunder e o futuro dos Knicks, se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário se você estiver no YouTube, segue no Spotify, deixa 5 estrelas, aquela coisa toda, e se torne apoiador. Se você curte o meu trabalho, curte os podcasts cara dos esportes, que é só um cara, não são vários, se torna apoiador, R$14,90 por mês, dá acesso a 2 episódios exclusivos por semana, tudo lá no caradosesportes.com.br, talvez algumas novidades em breve sobre isso. Mas falando de Knicks, falando sobre Thunder e Indiana Pacers, Thunder entra como favorito, não é um palpite, mas o Thunder é o melhor time, entra como favorito. Só que o que os Pacers fizeram nesse jogo 6 foi a primeira vez que eu olhei assim e falei, pô, o Pacers pode dar uma série pro Oklahoma City Thunder, né? Por conta dessa pressão que o time exerceu. E se o time faz essa pressão no Oklahoma City Thunder, e aí a bola chega na mão do Lu Dort, a bola chega na mão do Alex Caruso, vai chegar na mão do Jalen Williams e tal, e esse pessoal vai ter que criar, vai ter que iniciar o ataque. E eles vão ter a capacidade para isso? É algo a ser visto, né? E esse ritmo forte, por melhor que seja a defesa do Oklahoma City Thunder, esse ritmo forte do ataque do Indiana Pacers machuca qualquer equipe. E claro que eles não vão ter o mesmo sucesso em transição, porque é um time muito veloz também do Oklahoma City Thunder, e é um time muito disciplinado também, só que os Pacers vão quanto mais pontos forem marcados entre os dois times, quanto mais elásticos forem os placares, 110, 120 pontos, melhor para os Pacers, porque é um time que tem mais poder de fogo ofensivo do que o Oklahoma City Thunder. De novo, o Thunder é favorito, mas o que os Pacers fizeram nesse sábado, eu olhei e falei assim, pô, tem algo aqui. Acho que os Pacers podem... Porque todo mundo meio que, o Thunder vai vencer fácil quem sair da final do leste, né? E acho que pela primeira vez os Pacers mostraram, não, a gente pode fazer algo aqui. Vamos falar agora sobre o futuro do New York Knicks, que tem algumas decisões importantes a serem tomadas, né? Eu olhei os números e tal. Eles têm, nesse momento, 194,3 milhões de dólares em salários para a próxima temporada. Eles estão 13 milhões de dólares abaixo do segundo teto, né? Aquele segundo teto é aquele que você não quer ultrapassar, porque o imposto passa a ser muito mais caro que você paga a NBA. Você não pode somar 2 contratos para trocar por um jogador. Você tem várias limitações. Se você passa múltiplos anos acima desse segundo teto, você pode fazer sua escolha de draft cair. Você pode ter várias outras penalidades, né? Então, é basicamente um teto rígido. Que você... Tudo bem, você pode superar uma vez, mas por um ano só. E eu acho que os Knicks vão ter que superar esse teto esse ano, né? Porque você olha aqui, né? No Hoops Hype, pra quem tá assistindo no YouTube, um negócio que demorou um pouco a cair a ficha pra mim. Mikal Bridges, 25-26, é o último ano de contrato dele. Os Knicks mandaram 5 escolhas de primeira rodada pra um cara, um role player,
que ainda tinha um contrato curto. Eles ainda vão pagar 4 escolhas de primeira rodada aos Nets pelo Mikal Bridges. Ainda estão por vir ainda, né? E os Knicks têm as escolhas de primeira rodada deles próprios no ano que vem, no draft do ano que vem, e 2030, mas não podem trocar nenhuma das duas, porque a NBA não permite que você troque escolhas em anos consecutivos, né? É uma regra que os times criaram para se protegerem, para não fazerem merda, né? Aquela coisa de, pô, eu tô cheio de dívida, vou cortar meu cartão de crédito aqui, vou congelar o cartão de crédito, pra eu me impedir de fazer isso. Por exemplo, eu às vezes deleto o aplicativo do iFood pra não pedir pra comer em casa e não pra ajudar na dieta, né? E é basicamente isso. E aí os Knicks, eles estão numa situação que eles não podem perder o Mikal Bridges. Porque você não pode dar tudo isso de escolhas e deixar o Mikal Bridges sair. Você tem que renovar o contrato. Então todo o poder de barganha tá do lado do Mikal Bridges. E você não pode nem deixar ele se tornar free agent. Você tem que renovar o contrato dele nessa off-season, né? E você olha aqui, o OG Anunoby com 39 milhões de dólares por temporada é o piso pro Mikal Bridges. E já é uma conta difícil fechar, e a gente tem que lembrar, o Jalen Brunson, terceiro maior salário da equipe, vai receber 34, 37 na próxima temporada e 40 na outra, né? E ele tem uma player option de 43 em 28, 29, porque ele aceitou um corte salarial para dar mais flexibilidade ao New York Knicks, né? E os Knicks precisam renovar com o Mikal Bridges. E só que, cara, você pagar qualquer coisa mais do que 30 milhões de dólares pro Mikal Bridges é um contrato que você espera que ele vai voltar a ser sei lá, não nem voltar a ser, é um jogador que você imagina que ele ainda possa ser. Porque eu não acho que ele vale mais do que o que ele tá recebendo hoje. Eu acho que eu saio com uma impressão muito negativa do Mikal Bridges nessa temporada, né? Então, o inteligente aqui pros Knicks seria renovar com o Mikal Bridges de uma forma que você mantém o número dele para a próxima temporada nesse valor. E aí no ano que vem, na outra temporada, 26, 27, o Mitchell Robinson já vai ter saído da sua folha, né? Então você ganha um pouco mais de flexibilidade. E eventualmente você vai precisar conversar sobre esse dinheiro do Josh Hart também, né? 20 milhões de dólares pro Josh Hart. Você quer pagar isso mesmo no Josh Hart, né? Então é difícil os Knicks não ultrapassarem o segundo teto, mas vão precisar fazer para não perder o Mikal Bridges, né? E aí você pensa, como que os Knicks vão melhorar essa equipe? Não tem caminhos para melhorar esse time. Você não tem escolhas para trocar e você não tem espaço na folha salarial. A sua... Claro, isso vale para todos os times. É você acertar naqueles contratos ali de 2, 3 milhões de dólares ali de veteranos e um deles explode. Acho que é o que todo time campeão normalmente tem esses caras, né? E os Knicks vão precisar encontrar esse cara. É alguns jovens jogando mais, por exemplo, o cara que eu achei que jogou pouco, que eu gosto, é o Tyler Kolek. É o armador que a equipe draftou. Pacome Dadie é outro cara que de repente pode começar a ter mais minutos. E o Miles McBride é um cara que mostrou sinais de evolução e tal. Então esses caras precisam dar um passo à frente. E fora isso, eu não acho que os Knicks têm muito o que fazer pra mudar o time, não. Claro que tem um cenário ali um pouco mais drástico que você olha, pô, vamos trocar o Towns? O que a gente pode conseguir pelo Towns? Se a gente juntar Towns e o Anunoby, dá pra trazer o Kevin Durant? Não sei. Eu acho que não. E você vai querer fazer isso? Eu sei que seria melhor pra vender o podcast aqui eu falar, não, troca todo mundo pelo Kevin Durant, troca o Karl Anthony Towns e o Anunoby e vê se você consegue o Giannis. Mas o realista aqui foi o primeiro ano dessa versão desse time. É um time que passou por muitas mudanças nessa off-season, trazendo o Towns, trazendo o Mikal Bridges, e ano que vem, próxima temporada, o leste não vai estar mais forte, porque você basicamente, com a lesão do Tatum, você tira o Boston Celtics da equação, ou pelo menos você enfraquece muito o Boston Celtics, e eu acho que dá pra acreditar que esse time volte melhor pra próxima temporada, né? Com uma off-season inteira, um ano todo já de experiência e tal, não é um time velho,
mas a sensação que dá é que os Knicks perderam uma oportunidade, porque é um time que joga uma minutagem tão alta sob o comando do Tom Thibodeau, e todo mundo chegou saudável pros playoffs, né? O Towns estava meio baleado ali, o Brunson chegou a torcer o tornozelo ao longo dos playoffs, mas estava todo mundo em quadra. E aí você tem o que acontece com o Boston Celtics, eles estavam vencendo o Celtics antes da lesão do Tatum. Tem o Cleveland Cavaliers, que acaba decepcionando e tal, então o caminho acaba... Se você olha pro caminho que os Knicks tiveram, ter que enfrentar o Indiana Pacers na final do leste, ao invés dos Cavaliers ou dos Celtics. Tudo bem, eles enfrentaram os Celtics mas enfim, antes da temporada regular terminar. Acaba sendo um caminho que os Knicks gostariam de ver. Só que eles perdem pro Indiana Pacers. É um time que, no geral, eu acho que ficou abaixo das expectativas que a gente tinha para esse ano. Só que, de novo, eu acho que não seria um absurdo, seria inteligente o time ter paciência e tentar voltar na próxima temporada com a mesma base, imaginando que esse time mais encaixado pode melhorar. Então é isso, o futuro do New York Knicks, preview da final do leste na terça-feira no YouTube, no Spotify. Se torne apoiador, que o preview vai ser na íntegra pra você. Eu vou postar uma parte também no feed aberto. Segue, se inscreve nas redes sociais, tudo. Aquela coisa toda que o youtuber fala, que eu não sou youtuber, sou jornalista, não gosto de falar, mas é importante. Deixa comentário aí se você curte o trabalho. Tô tentando responder todo mundo, ou pelo menos dar uma curtida no comentário. O pessoal que deixa lá no YouTube. Um grande abraço a todos. Tchau.